Colossenses 3, nós vamos ler a partir do verso 5. Na verdade, eu coloquei aqui verso 5, mas vamos ler a partir do verso 1, porque lá no 5 fala, fazei pois, então se referindo ao que já foi dito. Então vamos ler a partir do verso 1, para a gente ter entendimento. A união com Cristo glorificado. Diz assim, Colossenses 3:1. Portanto, diz o apóstolo Paulo, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ou seja, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Verso 5, fazei, pois, ou seja, se referindo ao que nós acabamos de ler, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas, ou por intermédio dessas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura sempre abençoadora da Tua palavra. Pai, agora, através dessa palavra que acabamos de ler, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, Pai. Oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar, por favor. Se eu tossir aqui, por favor, não leve a mal, estou com garganta doendo. Talvez você, assim como eu trabalho no ar-condicionado, mas quando tem que despachar com o chefe, aí é um outro prédio, aí tem que sair, andar no sol, isso prejudica demais. Mas vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Colosso, aos colossenses, uma igreja já estabelecida, mas que vinha sofrendo muitas influências, muitas oposições, muitos falsos ensinamentos de falsos mestres. Então, Paulo, ele escreve essa carta para os colossenses para reafirmar que Cristo é o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo para tirar o pecado do homem, para justificar como fez na cruz. Então Paulo aqui nessa carta, ele vem para ratificar o papel do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E aqui ele começa falando lá, a união com Cristo glorificado. Ele começa a mostrar aqui os benefícios que nós, que no caso lá os colossenses e consequentemente eu e você, os benefícios que nós temos ao nos unirmos em Deus através de Jesus Cristo. E ele fala aqui da morte, porque vocês morreram, ou seja, ele falando a respeito de alguns comportamentos dos colossenses, sendo influenciados, como eu falei, por falsos ensinamentos. Então, ele está falando aqui, vocês
já morreram, e agora a vossa vida está oculta, está ali guardada em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. E depois, no verso 5, me chama muita atenção a maneira como o apóstolo Paulo fala aqui. Eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, está ali o tema, matar o pecado para viver em Cristo. Exatamente o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse verso 5. Ele fala, fazei morrer. Em outras traduções, façam morrer, né? Ele usa aqui um verbo que nós chamamos de verbo imperativo, né? Um verbo que ele transmite ordem, transmite um desejo, uma imposição. Então, façam morrer a vossa natureza terrena. Ele é muito enfático aqui aos Colossenses para mostrar a eles o efeito de como podemos ser beneficiados numa união verdadeira com Cristo. Por isso que ele fala, fazei pois, porque ele se refere a tudo aquilo que nós lemos a partir do verso 1. Então, diante disso, se vocês estão ocultos juntamente com Cristo em Deus, façam então morrer essa velha natureza. Porque a palavra já tinha sido pregada à igreja dos Colossenses. Eles já tinham sido evangelizados. A palavra já tinha entrado em seus corações, porém, os falsos mestres, os falsos ensinamentos estavam corrompendo o evangelho genuíno de Cristo pregado por Paulo aos Colossenses. E aqui Paulo ele vem reafirmar, olha, vocês morreram para esse mundo. Hoje vocês vivem uma nova natureza, portanto, façam morrer esse velho homem. Ou seja, vocês não devem mais se comportar como vocês se comportavam anteriormente, quando não conheciam ainda o Evangelho. E Paulo, ele é severo e direto para combater o pecado que estava ali, entrando na igreja de Colosso naquela ocasião. E ele fala, fazei morrer. Ou seja, faça com que esse pecado não exista mais na vida de vocês. Irmãos, e eu, lendo essa palavra, eu já li esse texto há algum tempo e a gente vem pensando, a gente escreve um pouquinho, né? Quem prega sabe como é. A gente escreve um pouquinho, medita, vai, escreve mais um pouco. E aqui, ele nos descreve exatamente como nós devemos lidar com o pecado que diariamente nos assede ou nos assedia. Todos os dias. O pecado está à nossa porta, nos assediando, fazendo com que a gente perca a nossa paz, com que a gente se desvie dos caminhos do Senhor, que a gente perca a comunhão. E Paulo aqui, ele nos mostra como nós devemos reagir diante da tentativa do pecado de tentar nos afastar do Senhor. Faça morrer esse velho homem, essa natureza terrena, porque vocês já conhecem a palavra. Paulo, ele não disse, tenta esquecer esse comportamento de vocês, tente esquecer isso, deixa para lá, não faz mais isso não, continua a vida, mas deixa para lá, tenta esquecer. Ou está difícil, tente conviver com isso, com essa situação. Sei que é difícil. Não. Paulo não amoleceu para os colossenses. E graças a Deus que não, irmãos. Porque não pode ser assim. Nós não podemos tratar o pecado que tenazmente nos assedia, diariamente nos assedia, com complacência. Não podemos. Porque, como a Bíblia diz, o diabo, ele todos os dias ele está ao nosso derredor. Todo o tempo tentando nos tragar de todas as maneiras, tentando encontrar em algum momento uma brecha, uma oportunidade para nos fazer cair, para nos derrubar. E nós não podemos amolecer, né? Me perdoe até essa palavra, mas estou tentando ser claro.
Não podemos amolecer ou facilitar demais para o pecado. Há um tempo atrás, que eu preguei aqui falando sobre Sansão. Sansão brincava com o pecado, ali com Dalila. Não, tem uns cachinhos aqui, um negocinho aqui, se tirar eu fico fraco. Aí foi lá, tiraram, te enganei. Ficou brincando. E não é assim que nós temos que lidar com o pecado, irmãos. Temos que lidar com a seriedade que Paulo nos descreve aqui na sua carta aos Colossenses. Matar, fazer morrer o pecado que nos assedia, que nos incomoda, que faz oposição todo dia a mim e a você. Ele disse: mate esse pecado, façam morrer esse comportamento. Isso que vocês ainda estão fazendo de errado e não deveriam mais fazer, porque vocês já conhecem a palavra, vocês já morreram. Ou seja, a velha natureza de vocês já está morta, então vocês não devem mais se comportar dessa maneira. Vocês não devem ter mais esse tipo de atitude. Vocês são diferentes. Vocês estão ocultos com Cristo em Deus, guardados, protegidos pelo Senhor. E o apóstolo Paulo é enfático com isso. Portanto, irmãos, esse primeiro ponto aqui de Paulo, eu entendo que eu e você não podemos tolerar o pecado. Temos que ser intolerantes quanto ao pecado. Não podemos tolerar. Afinal de contas, eu e você somos novos homens, novas mulheres, somos novas criaturas. O que diz 2 Coríntios 5,17? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo, todas essas coisas se fizeram novas. Então por que remoerem algo que já passou? Já deveria estar morto e enterrado. E eu fico admirado com a firmeza em Paulo lidar com essa questão. É a firmeza que a igreja precisa lidar com o pecado, irmãos. Intolerantes ao pecado. Intolerantes. Não admitirmos e reagirmos a isso. De que maneira? Fazendo, melhor dizendo, com que comportamentos que possivelmente eu e você ainda tenhamos, que nos remete a uma velha natureza, a um homem que pecava, escravo do pecado, e que hoje não condiz com a vida que temos. Porque Cristo morreu por mim e por você, justificou os nossos pecados na cruz, nos fez novas criaturas, nos deu uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida nesse mundo mau. Um mundo que, mesmo sendo mau, ele nos dá a condição de viver nesse mundo em total paz. Como o diácono Jânio orou aqui, uma paz que o mundo não conhece. Olha para um crente enfermo, desempregado, mas ouvindo louvores, indo para a igreja. Não está bem não essa pessoa aí, né? Está desempregado, não está muito bem de saúde, ainda vai para a igreja, bota uma roupa legal, vai para a igreja, nesse sol. Sim, é a paz de Cristo no coração daquele que crê, que não olha para as circunstâncias, olha para Cristo. Aquele que nos deu e nos dá diariamente uma nova esperança. E assim que Paulo ele nos instrui, agir com o pecado dessa maneira, intolerantes com o pecado em nossas vidas. Por que, irmãos, não podemos tolerar? Porque se formos tolerantes, permissivos com o pecado, nós vamos sofrer a consequência dessa tolerância. Olha o que diz o verso 6, o 5. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. E ele vem listando, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria,
E no 6 ele diz assim: porque por essas coisas, ou através, por intermédio dessas coisas, desses comportamentos, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não podemos ser desobedientes, porque desobediência é a definição daquele que não cumpre uma regra, que tem conhecimento que aquela regra existe. Quando nós desobedecemos algo, é porque nós sabemos que não deveríamos fazer aquilo e fizemos. Isso é desobediência. Quando há a consciência de que está fazendo errado. E aí, Paulo fala: senão, através dessas coisas, vem a ira de Deus. Misericórdia, irmãos. Não podemos, veja o que está em jogo. Se nós tolerarmos o pecado, formos omissos, passivos diante do pecado, não podemos. Comportamentos que não deveríamos ter, ações, como ele mesmo fala depois do verso 8, maledicência, né? O que é isso? No popular, fofoca. Isso aqui nem precisava pregar na igreja, que não existe fofoca nas igrejas, não é? Mas Paulo botou até de uma forma bonitinha para não... Não é isso, Diácono Rui? Vou botar maledicência para não botar fofoca. Não pode, irmãos. Falar do irmão, não pode. Temos que amar. E isso aqui, esses comportamentos, aparentemente assim, tão inofensivos, isso vai tomando proporções. Cada um desses comportamentos vai tomando corpo e proporções. Isso vai se disseminando entre os irmãos, entre a família. E é por isso que Paulo: fazei morrer, façam morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, todos esses comportamentos, a velha natureza não deve mais dirigir as nossas vidas. Não pode. Quem tem que dirigir a nossa vida é o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá todas as orientações, é o Espírito Santo. Não deve ser o pecado que venha dirigir, não posso. Foi o que nós falamos aqui já no início. Não, estou fazendo isso, mas eu vou parar com isso. Um dia eu vou parar. Mas esse dia já se tornou meses, muitas das vezes se tornam anos. Temos que dar um basta, irmãos. Fazer morrer e enterrar. Desaparecer esse comportamento que Paulo descreve aqui, tantos deles aqui. Não podemos, irmãos. Precisamos matar essas práticas na nossa vida. Olha o verso 8 que o apóstolo Paulo fala. Agora, pois, despojai-vos, igualmente de tudo isso. Ou seja, abrir mão, renunciar, deixar de praticar a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Obviamente que o apóstolo Paulo listou esses comportamentos aqui, mas existem dezenas e dezenas de outros mais. Mas ele queria apenas pontuar alguns, mas que a mesma palavra de Paulo deve servir para outros que não estão aqui. Senão, mas aqui não tem mentira, Então, eu acho que não tem problema não, Paulo não falou nada. Não é isso. Ele está falando de comportamento. Se ele fosse listar tudo aqui, carta aos Colossenses, seria o tamanho de uma Bíblia. Então é questão, irmãos, de uma maneira geral, não tolerar o pecado na nossa vida. Não tolerar o pecado no meio da igreja.
E fazer o que é isso que ele falou? Nos despojar de todas essas práticas, de todo esse comportamento. E antes de darmos continuidade à leitura, eu quero deixar uma pergunta para todos nós. Todos nós. Do que eu preciso me despojar hoje? O que está em mim, nos irmãos, em nós, que nós temos que abandonar hoje? Renunciar hoje. Nos despojar hoje. Daqui a pouco estaremos nos assentando à mesa. Privilégio, uma honra que temos. E o que diz a palavra de Deus? Devemos nos examinar, fazer uma introspecção, né? Olhar para dentro do nosso coração e ver o que eu preciso largar, o que eu preciso deixar aqui nessa noite. Porque, irmãos, aqui é o lugar. Aqui é o lugar de queimar incenso, de sacrificar ao nosso Senhor. Aqui é o lugar de abrir mão, de se despojar desses comportamentos que nos corrompe, que muitas das vezes nos envergonha e nos constrange na presença do nosso Deus, quando deveríamos adorar, glorificar e exaltar. Por isso, novamente, eu torno a dizer, Paulo é extremamente severo, mas extremamente verdadeiro. Faça morrer essa natureza humana, esse comportamento inadequado, porque vocês já são nova criatura ou novas criaturas. O que eu preciso? Fique com você essa indagação. Precisamos nos indagar então, irmãos, a respeito disso. Afinal de contas, o que está em jogo é a nossa vida eterna. É a eternidade que vamos passar junto com o Pai. É isso que está em jogo. Por isso não podemos ser tolerantes com o pecado. Porque certamente você conhece alguém que já esteve aqui na igreja cantando conosco, fazendo a obra de Deus, e por um deslize ou por ser tolerante, talvez um comportamento, uma ação, desviou totalmente do rumo, se afastou do Senhor, da comunhão da igreja. E onde será que está esse irmão e essa irmã hoje? Então, como diz a palavra, quem está de pé, fique firme, fique esperto e se cuide para não cair. Porque, irmão, se está na Bíblia, porque todos nós estamos sujeitos a cair. Não somos fortes se o Senhor não estiver conosco. Não somos, irmãos, não temos a capacidade de nos mantermos de pé se o Senhor não estiver nos sustentando com a sua graça, com a sua misericórdia. Não somos. Por isso, Paulo, ele é direto, mata isso. Não permita que esse pecado continue vivendo. Isso me faz lembrar Davi diante de Golias. Quando Golias pensou em fazer alguma coisa, ele já pegou a funda, é o que diz a palavra. Ele se adiantou e lançou aquela pedra que fez desmaiar aquele gigante, não o matou no primeiro momento. E Davi, muito sabiamente, o que ele fez? Ele não foi comemorar lá nas fileiras de Israel. Ele era bobo, ele ia dar tempo de Golias se levantar de novo. Ele pegou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. Acabou. Não tem mais jeito. Ele aniquilou definitivamente a ameaça a Israel. E venceu a guerra. Acabou ali. Ele foi intolerante com o inimigo. Esse deve ser o nosso comportamento. E Paulo, no verso 9, ele fala da conduta do verdadeiro cristão. Não mentais uns aos outros,
uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O que é isso que Paulo está falando aqui? É o que nós falamos no início do culto. Eu chego aqui, errado, algo na minha vida não está bem, não estou bem com Deus. Ao diácono Google: e aí, pastor, tudo certo? Tudo certo. Como diz um amigo lá no trabalho, tudo correndo sobre rolimães. Tudo bem, mas não está tudo bem. Não mintais uns aos outros. Mate esse pecado. Aniquile esse pecado. Seja intolerante com ele. Não admita que ele conduza a sua vida. Porque assim a gente acaba mentindo uns aos outros. Tudo bem? Tudo bem, mas não está nada bem. Está tudo mal, na verdade. Eu estou mal, estou pecando. Estou fazendo coisas que não devia. Estou envergonhado. Estou constrangido diante de Deus. Não consigo orar. Mas aí o pecado faz com que a gente mantenha tudo certo, tudo bem. Talvez você conheça alguém assim: e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, né? Me empino no nariz, tudo bem. Certo, não está nada certo. É isso que Paulo fala. Colossenses: não mintam uns aos outros. Mate esse velho homem. O proceder cristão, irmãos, é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele precisa ser um padrão em todo lugar. O que eu sou aqui, eu preciso ser na minha casa. Eu preciso ser no meu trabalho. Eu preciso ser no trem, no metrô, no ônibus, na minha rua, na padaria onde eu compro pão. Eu tenho que ser um cristão, com caráter de Cristo, onde eu estiver. Não é? Não um multi-homem. Aqui na igreja eu sou assim. No trabalho eu sou. O bispo que uma vez falou, né, que o rapaz foi trabalhar na empresa, o dia que saiu, ninguém descobriu que eu era crente. Não pode. Tem que descobrir no primeiro dia. Esse rapaz é diferente. É crente. Já vi ele para a igreja. Todo certinho, né? Graças a Deus. O caráter de Cristo revelado nas nossas vidas. Portanto, irmãos, temos então, como diz o apóstolo Paulo no verso 10. Então, dessa maneira, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que Paulo está fazendo aqui? Ao nos revestirmos desse novo homem, ao sermos intolerantes com o pecado, ao assumirmos o caráter de Cristo, nós fazemos isso para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a cada dia eu vou me aproximando e me assemelhando a Cristo. Cada vez que eu mato os pecados, eu renuncio velhos comportamentos pecaminosos. Eu sou intolerante com o pecado. Cada vez que a gente vai caminhando e buscando a Deus e nos despojando do velho homem e nos revestindo desse novo homem, dessa nova criatura que o Senhor nos deu, a gente vai crescendo em conhecimento e nos assemelhando a cada dia mais ao nosso Senhor. Olha, que bênção, irmãos. A gente se despojar do pecado, conhecer mais o Senhor e nos assemelharmos a cada dia mais a Ele. Sermos como, diz a canção, sermos como o mestre, andarmos como o mestre, reagirmos como o mestre, agirmos como o mestre agiu. Glória a Deus. Quanto mais a gente vai se revestindo desse novo homem, né, dessa nova natureza, mais e mais a gente se torna semelhante a Cristo. E isso aqui é para quem, pastor? E ele finaliza, o apóstolo Paulo. Ele fala: no qual não pode haver nem grego e nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Todos, rico, pobre, branco, amarelo, enfim, pardo, não importa. Ele é tudo em todos. Somos todos iguais perante a Ele. Ele nos olha como filhos. Não existe maior ou menor, melhor ou pior. Não. Somos todos filhos. A quem Ele ama. Porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz. E o apóstolo Paulo revela isso à igreja de Colosso e a mim e a você hoje. Matem esse comportamento. Não tolerem mais o pecado em suas vidas. Por quê? Vocês são novos homens, são novas mulheres. Vocês têm uma vida eterna. Continuem essa peregrinação, mas vivendo em santidade, buscando a Deus em todo o tempo, dependendo do Senhor em todo o tempo, vivendo uma vida voltada para Cristo, vivendo um caráter de Cristo, sendo o espelho de Cristo nesse mundo, por onde quer que a gente venha andar. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração.